Boa tarde, alunos do nono ano da Escola Janoca Maciel. A nossa aula de geografia hoje é sobre a Europa. Nós vamos estudar economia, população, agricultura, pecuária, indústria e setor de serviços da Europa. Embora o continente europeu seja conhecido pelos seus índices econômicos e sociais elevados, existe grande diferença entre os países que o constituem. Então aqui vem a contradição, né? Mesmo que ele seja conhecido pelos seus índices econômicos e sociais elevados, mas existe a diferença entre os países, uns mais pobres, outros mais ricos. Há países que se destacam economicamente no continente, possuem projeção e peso em decisões internacionais relacionadas à política, economia e meio ambiente. Que esses países que se destacam economicamente no continente europeu é a Alemanha, o Reino Unido e a França. Atualmente, a Alemanha é a maior economia da Europa e uma das maiores do mundo. Então, esses três países aí são os que se destacam economicamente. E há países com economia menos destacada, né, em relação ao citado anteriormente, mas com alto índice de desenvolvimento humano, ou seja, eles possuem um alto IDH, mas as economias deles são menos destacadas, que é os países Noruega, Dinamarca e Suécia. Por outro lado, há os países com economia menos dinâmicas e mais frágeis. Quais são esses países? Portugal, Espanha e Grécia. Eles apresentam uma indústria menos desenvolvida e forte presença da agricultura na economia. Nesses três países também o setor de serviços cresceu devido ao turismo, atividade que se tornou importante para a economia desses países. Então, a gente observou aí, né, que existem os países bem economicamente, os que são menos destacados e os que possuem economia menos dinâmica e mais frágeis. A população europeia, ela se concentra-se nas grandes cidades e em áreas mais urbanizadas do continente. De maneira geral, ela vem apresentando baixo crescimento nas últimas décadas, o que deve levar a um crescimento vegetativo negativo, né? Ou seja, o crescimento vegetativo negativo é quando a taxa de mortalidade ultrapassa a taxa de natalidade, né? Então, como não tá tendo um baixo crescimento, então a tendência é que esse crescimento vegetativo seja negativo. A agricultura da Europa. Na economia europeia, o uso intensivo de tecnologia e a contínua inovação dos processos permite a otimização de recursos e levam à redução dos números de trabalhadores no campo e a um elevado índice de produtividade. Então, na economia europeia tem isso, né? É o uso intensivo de tecnologia e a contínua inovação dos processos. Com essa intensidade na tecnologia, o que vai acontecer? Há uma redução dos números de trabalhadores. A agricultura europeia, em geral, é produtiva por conta do desenvolvimento técnico e da intensa mecanização de seus processos. A maior parte da produção agrícola é consumida no próprio continente, ou seja, não há exportação, né? É produzida e consumida no próprio continente europeu. De acordo com as condições climáticas ao longo dos séculos, cada país foi se especializando na produção de determinados produtos agropecuários. Então, devido às condições climáticas variar de um lugar para outro, então cada país foi especializando, né, em que tipo de produção ia dar certo. Os países do sul, que dispõem de um número maior de horas de sol ao ano, são os principais fornecedores de frutas e hortaliças. Já o do norte são os maiores produtores de cereais e leite.
Então, eles analisaram as condições climáticas e foram produzir o que dava certo de acordo com o clima, né? Os países do sul, eles são grandes fornecedores de fruta e hortaliças, e o do norte é produtores de cereais e leite. Essa especialização regional é facilitada pela boa rede comercial existente entre eles. Nós vamos ver adiante que os produtores agrícolas europeus recebem subsídio da União Europeia por meio da Política Agrícola Comum. Então, essa PAC, Política Agrícola Comum, ela dá subsídio, né, para esses agricultores ter essa especialização regional e como é que se diz, cultivar os produtos de acordo com o clima. A pecuária e a pesca na Europa. No norte do continente, a pecuária bovina e suína, bovina, bois, vacas, suína, porcos, recebe destaque com a produção intensiva para atender a demanda de carne e leite da produção. A pesca também é muito importante para a economia europeia. Na atividade da pesca no continente europeu, os países que se destacam são Rússia, Noruega, Islândia, Portugal e Espanha. Esses 5 países são os que mais se destacam na pesca, né? Na pesca para a economia europeia. Nós temos aqui o mapa que mostra a agropecuária, né? A parte verde escura, criação nômade de gados. Aí a parte verde claro, criação extensiva de gado. O verde mais clarinho ainda, criação intensiva de gado. Tem a agricultura associada à criação de gado. Agricultura comercial de cereais, agricultura mediterrânea e as áreas não utilizadas pela agropecuária. Então, todas essas áreas que estão em lilás são as áreas não utilizadas pela agropecuária. A indústria na Europa. O continente europeu ele é pioneiro no desenvolvimento da indústria com a Revolução Industrial. Mantém um papel de destaque mundial no setor. Nós vamos observar no mapa desta página adiante que a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália abrigam os principais centros e regiões industriais, compõem o espaço mais dinâmico da economia europeia. Então, os países que mais abrigam centros e regiões industriais na Europa são Alemanha, França, Reino Unido e Itália. A Europa Oriental, que é menos desenvolvida, passa por uma reestruturação que tem contribuído para que a indústria europeia seja uma das mais desenvolvidas do mundo. Então, essa Europa Oriental, que lá é onde tem menos desenvolvimento, ela está passando por uma mudança para contribuir com a indústria europeia. O setor de serviços na Europa. O setor de serviço europeu gera mais de 50% da riqueza do continente e abriga a maior parte da população economicamente ativa. No setor de serviços da Europa, nós temos 2 tipos, né? O comércio e o turismo. O comércio. As principais relações comerciais do continente são realizadas com países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e o Japão. O comércio contribui para o desenvolvimento de uma série de outros serviços, como os transportes e os serviços bancários. O turismo. A Europa é o principal mercado turístico mundial, responsável por metade da renda gerada pela atividade no mundo. Os principais polos de atração turística na Europa são França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e Áustria. Então, esses são os principais pontos de atração turística. Aí nós temos aqui o mapa que mostra a organização do espaço econômico, né? Nós temos os centros, espaço de economia dinâmica. Nós temos a periferia, né? Muito integrada ao centro. Tem a periferia em via de integração. Então, aqui nesse mapa mostra toda a organização do espaço econômico da Europa.
Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estudamos vários aspectos do continente europeu. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham uma boa tarde e bons estudos.